O mundo tem fome, fome de educação, fome de amor, fome de carinho. O mundo tem fome de Deus e nós estamos aqui para isso. Você está aqui para isso. É pregar o evangelho? Sim, porque ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas é ainda mais, é ajudar a suprir a necessidade daquele meu irmão pequenino. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. O que você tem feito por essas pessoas? Porque é nossa responsabilidade não apenas levar a palavra de Deus, mas alimentar essas pessoas. O Espírito de Deus está sobre nós e estamos aqui para alimentar o faminto. Boa noite, Arena! Oh, glória! Que bom estar aqui nessa noite, que bom ter vocês aqui conosco. Eu quero te dizer que nós estamos aqui, né, com uma importância muito grande, né? A palavra de hoje é a nossa quarta palavra dessa série de palavras, Por que ainda estamos aqui? Nós temos visto ao longo dessas semanas, né, o motivo. Por que nós ainda estamos aqui? Quantas vezes, né, nós oramos e louvamos e clamamos, ora vem Senhor Jesus, né? E quantas vezes nós pensamos, meu Pai, né? O que eu ainda estou fazendo? O que nós ainda estamos fazendo nessa terra? Eu já ouvi muitas pessoas, sabe, com esse questionamento, sabe, fazer essa pergunta, compartilhar essa pergunta, né? Mas nessa série de palavras, nós temos visto, né, o porquê, qual a razão, qual o motivo, qual o fundamento de nós, Igreja do Senhor, ainda estarmos aqui. E o tema de hoje é alimentar o faminto. Amém? Na nossa introdução nos fala que fome e sede são as nossas necessidades básicas. Isso procede ou não? É verdade ou não é? É, né? É a nossa necessidade básica, comer e beber. Todos nós temos essas necessidades. E não só uma vez, né? Nós comemos e bebemos pelo menos, né, 3 vezes ao dia. Nós temos essa necessidade, uma necessidade física, fisiológica, natural, né? Humanamente falando, isso é mais do que comum, mais do que normal. E essas necessidades que nós temos só vão se cessar, só vão terminar, só quando nós só morrermos, só na glória. Eu não sei como é que vai ser lá na glória, se nós vamos ter fome, né? Não sei como vai ser, né? Mas eu sei, né, que enquanto nós estivermos aqui, todo homem e mulher natural sentem fome e sede, não é? E isso é saudável, isso é normal, isso é natural, como eu já falei, né? Todos os dias precisamos comer e beber, inclusive várias vezes ao dia, não é isso? E nós vamos no decorrer, né, dessa palavra, né, falar tanto sobre a nossa fome, né, natural, contra a nossa fome e sede espiritual. Amém? Eu quero ler com vocês, né, um versículo que está lá no livro de Mateus, Mateus 5, versículo 6. Mateus 5, verso 6. Eu vou estar lendo aqui, vamos acompanhando aí. Diz assim, ó: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos estar orando, para que a gente dê continuidade a essa palavra. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos nessa noite. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus justo. E nós estamos aqui, Senhor, com a compreensão, Deus, que temos uma missão ainda nessa terra. Nós não estamos aqui porque o Senhor esqueceu de nós como igreja, mas nós estamos aqui com uma missão. E nós queremos aprender mais de Ti, mais sobre essa missão que vem do Senhor nessa noite.
Fala conosco. Senhor, eu me disponho aqui, Senhor Deus, na tua presença, na presença da tua igreja, e peço, Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor Deus, sobre mim, de forma especial nessa noite, para que o Senhor venha falar comigo e através da minha vida. Que, Senhor Deus, nessa noite, vidas sejam alimentadas, Senhor Deus, do pão que vem do céu, através de mim. Me usa, Deus, eu me disponho, e enche e sacia a fome do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Quantos querem esse alimento, diz amém. Amém, glória a Deus, aleluias. Então, Mateus 5, no verso 6, diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados, serão alimentados, né? Essa é a lição de Jesus. Jesus fala, né, que devemos ter fome e sede de justiça. A palavra justiça tem a ver com a prática da vontade de Deus, porque a própria Bíblia diz, né, que a justiça do homem é trapo de imundícia. Tudo que se refere à justiça, né, com toda a justiça que pode haver nessa palavra, vem de Deus. E felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus e praticam a vontade de Deus com uma necessidade diária. Assim como nós temos a necessidade de comer e de beber, alimentos físicos, alimentos que fortalecem o nosso corpo, né, a nossa carne, nós precisamos também ter, né, fome e sede da justiça de Deus. Nós precisamos nos alimentar diariamente da justiça de Deus, pois se sentirão felizes e fartos, não pelo mundo, mas pelo contentamento que vem de Deus. Quando nós sentimos fome e sede da justiça de Deus, quando nós nos alimentamos diariamente, né, na justiça de Deus, e tudo aquilo que vem de Deus, nós nos sentiremos fartos, né, como o versículo que nós lemos aqui fala. Agora nós vemos que o mundo não tem fome e sede da justiça de Deus. Nós vivemos num mundo onde cada um tem buscado justiça própria, né? Por onde nós passamos, as pessoas pensam primeiro em si, depois em si, né? E só vem o si, né? Raramente nós vemos pessoas, né, se preocupando em questão de justiça, em beneficiar ao seu próximo. Mas o Senhor tem nos chamado, né, para ter atitudes diferentes. Quem tem fome e sede da justiça de Deus, tem justiça não só para si, né, tem justiça para viver em justiça, para se alimentar, para ser farto e para alimentar os outros. Ou seja, vivem na prática da justiça. O Senhor tem nos chamado ainda para estar aqui, né, não só para vivermos a justiça do Senhor, mas para compartilharmos, né, para sermos justiça do Senhor também na vida dos outros. Amém? Eu falei aqui, né, que o mundo não tem fome e sede de justiça. E você? Tem fome e sede do quê? Do que você tem fome e sede? Do que você tem falta nessa noite? Pensa aí. Nós vamos abordar aqui, por meio dessa palavra, algumas áreas que temos necessidades, que nós temos fome. E nós vamos começar pela fome que eu falei, né, que é o natural, a fome fisiológica, né, que é a fome de comida. Nós sabemos, né, eu creio que se não todos, a grande maioria sabe, né, que são muitos milhões, né, de homens e mulheres, crianças, que sofrem com fome mesmo. Só na África, de acordo, né, com as pesquisas aí, com as estatísticas, morrem, né, nesses últimos anos morreram mais de 30 milhões de pessoas por falta de alimento, carecendo de comida, fome mesmo, né, coisa física. E muitos de nós sabemos, talvez a gente venha se surpreender nessa noite, nesse momento, com essa estatística, né, por ser mais de 30 milhões, né, de pessoas, mais de 30 milhões de seres humanos morrendo por falta de comida, por falta de pão, por falta de um arroz, por falta de feijão, por falta de água potável.
né, o que muitas vezes, né, nós desperdiçamos, nós não valorizamos, não cuidamos, né, de um patrimônio, de uma bênção de Deus, nós não cuidamos como devemos, né, ou como deveríamos. Pois sim, tem muitos aí morrendo por falta dessa água. E o que o Senhor tem nos falado a respeito disso? Infelizmente, essa é uma realidade, né, que muitos se preocupam, mas que verdadeiramente Jesus veio trazer e dizer que o que Jesus tem falado lá no livro de João 6,35, diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando eu li essa passagem, eu lembrei da mulher samaritana, né, que quando foi ao poço buscar água potável, né, água para suprir as suas necessidades, né, a necessidade da sua família, talvez, necessidades naturais, né, como eu tenho necessidade agora de tomar água. Mas ali ela deparou com Jesus, né, e ali, num diálogo mais ou menos rápido, né, com Jesus, né, Jesus falou para ela, né, que ele tinha uma água que se ela bebesse, que ela jamais teria sede, né? E isso criou, né, uma grande interrogação na cabeça daquela mulher. Mas com mais um pouco, né, de tempo ali de diálogo, ela pôde entender, né, que mais do que aquela sede física, né, ela tinha uma sede na alma, que só poderia ser saciada através daquele encontro e do entendimento com quem ela encontrava. E nós vamos conversar mais sobre isso nessa noite. E nós nos preocupamos sim, e devemos nos preocupar com a fome na África, não só na África, né? Mas tem pessoas aqui no nosso país, do nosso lado, que muitas vezes têm necessidade do alimento físico, que se encontram nessa situação, né, de fome, de sede, né, em relação ao físico, ao natural. E nós devemos, né, nos preocupar, nós devemos sim, né, ajudar, né, da forma que nós podemos. Mas o que Jesus diz, né, é que todo aquele, né, que vem a ele jamais terá fome. Jesus declara que ele é o pão da vida. Jesus, nessa ocasião, declara que ele era o pão. Todo homem tem um vazio dentro de si, que somente Jesus pode preencher. Muitas vezes nós falamos isso, né? Nós declaramos que Jesus é o pão da vida. Nós entendemos isso, que Jesus é o pão da vida. Que só nele, né, a nossa fome, né, espiritual seria saciada. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Talvez você que esteja nos assistindo aí à distância, né, às vezes tenha dificuldade de compreender isso. Imagina você chegar para uma pessoa que tem fome, que tem sede, está desnutrida, passando realmente necessidade física, e você dizer para ela, né, que Jesus é o pão da vida, né, que a partir do momento que ela se alimentasse dele, que ela jamais teria fome. Eu imagino, né, a vontade, né, o desejo dessa pessoa de receber. Mas, mais ainda, o desejo e a necessidade dela de ter essa compreensão, de ter esse entendimento. E Jesus quer dizer com isso, né, que mais do que uma necessidade física, mais do que um alimento físico, nós temos todos os dias. Ainda que não venhamos dar importância, ainda que não venhamos nos despertar para isso, mas nós temos fome e sede de Deus. Há uma lacuna, há um espaço no nosso corpo, na nossa vida, na nossa alma, que só o Senhor pode preencher. Esse espaço que há dentro de nós é um espaço que só Ele se ajusta a Ele, que só Ele mesmo se adequa a esse espaço. E muitos vivem em busca, né, de saciar a sua fome. Infelizmente, né, uma busca frustrante, uma busca frustrada, né, uma busca sem sucesso, né, em tantas outras coisas, em tantos caminhos, né, buscando se saciar, buscando, né, se preencher.
Nós precisamos nos preocupar com a fome física, nos preocupar em levar o pão e compartilhar, né, do amor, da justiça de Deus, também com o que nós temos fisicamente. Nós, graças a Deus, né, da nossa igreja, nós temos um hábito, né, e motivamos as pessoas também a ter esse hábito, né, através de cesta básica, através do nosso parceiro de Deus, de alimentar, de compartilhar, né, de tudo que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus, isso é fundamental, isso é muito importante. Mas existe uma fome que esse alimento não pode saciar. Existe uma fome que só em Deus pode ser saciada. Falando ainda da fome física, né? E entre a fome física e o emocional e o espiritual, não sei se vocês já ouviram falar, né, daquelas pessoas que falam assim, ó, ai, eu fico muito ansiosa, aí eu como, eu perco o controle, né? Eu estou engordando porque eu ando muito ansiosa, eu como demais. Eu como, e parece que não me sacia, parece que não me satisfaz. Essa é uma fome na alma, a qual a pessoa não identifica. Ela começa a comer alimentos físicos, tentando alimentar um vazio que nem toda comida dessa terra poderia alimentar. A pessoa começa a engordar, a pessoa começa a ter distúrbio, a pessoa começa a ter problema de saúde. Eu não sei se esse é o seu caso nessa noite, mas eu quero te dizer que você tem se alimentado de forma equivocada. A partir do momento em que o seu corpo estiver saciado, não adianta pela sua ansiedade você comer mais. Você mandar comida física para dentro, o seu corpo está dizendo, a sua alma está dizendo, sabe, o seu espírito está clamando por Deus, pela presença de Deus, por suprimento espiritual, para que você busque, para que você venha se saciar daquilo que verdadeiramente pode te alimentar, e diariamente você se alimentando, jamais terá fome. Quando Jesus diz, né, que quando se comer desse pão jamais terá fome, eu quero te dizer que esse alimento não é que você come uma vez e não vai ter fome. Ele vai estar disponível para você todos os dias, mas nós precisamos nos alimentar dele diariamente. Nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito de forma espiritual. Você vai engordar, você vai adoecer, e você não vai se sentir saciado. Você precisa conseguir ler, né, essa fome, entender essa fome. E existe uma outra fome, né, que é a fome de amor. Antes disso, eu quero ler com vocês, eu vou ler aqui. Se você quiser, você anota, né? Anota aí para você depois ir lá, para você confirmar mesmo se está escrito isso. Lá no livro de João 6:27, Jesus disse: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nós nos preocupamos, e como falamos no início, é uma necessidade, né? Uma necessidade física. É natural isso, que nós venhamos alimentar, né? 3 horas depois vamos ter fome de novo, e novamente nós vamos alimentar. Isso já é um hábito. Muitos comem antes do estômago de dar aquela despertadinha, né? Porque já tem um hábito. Nós precisamos da mesma forma, né, que nos habituamos a alimentar o nosso corpo, nós precisamos também criar o hábito de alimentar o nosso espírito, de sustentar o nosso espírito linkado ao Espírito Santo de Deus. Dessa forma, se você se mantiver ligado, certamente você será saciado, você será alimentado. Para de buscar, né, de tentar resolver a sua ansiedade, as suas preocupações, as suas frustrações dentro do alimento, dentro da comida, seja doce, seja lá qual for a sua fuga. Isso não vai resolver. Busca a presença de Deus, se lance aos pés do Senhor, se dedique em oração, em leitura da palavra. Essa te alimenta, essa te sacia.
Uma outra questão que nós vemos no mundo, que também mata muito. Não sei se na mesma proporção da fome da África, mas eu quero te dizer que tem matado muitas pessoas, tanto físicas, tanto na alma, pessoas aí que vivem mortas, vivas, né? Vivem por aí andando, não vamos nem dizer andando, né? Mas vagando, né? Sem sentido, que é a fome de amor. E isso é muito triste. Isso é muito triste. A palavra de Deus diz, né? Esse aí nós já sabemos de cor e salteado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não existe um amor como esse em nenhum outro lugar. Ninguém tem o amor, sabe, a ponto de se dar, né, a ponto de dar o seu único filho para morrer numa cruz por sua vida, nem por minha vida. Esse amor é único, esse amor é puro, esse amor é essência, e essa essência vem de Deus. Vou dar uma lida aqui, gente, para mim não fugir muito, né? Longe de ser apenas um sentimento. O amor, às vezes a gente fala de amor, né? Só aquela coisinha, né? Como eu já falei da outra vez. Ai, só um sentimento bom, maravilhoso. Mas o amor está muito longe disso. Como eu falei, o amor é a essência de Deus. O amor é a essência do caráter de Deus. Nós necessitamos de amor. Assim como nós necessitamos do alimento que sustenta o nosso corpo. Todo homem foi criado, né, foi formado por Deus, né, com essa necessidade. Porque Deus nos criou à imagem dele, Deus nos criou para ter relacionamento com ele. Uma vez que nós não temos esse relacionamento diariamente, constantemente, de intimidade, de busca com Deus, né, nós nos sentimos vazios e nós sentimos falta de amor. E o que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade? Nós vemos homens, mulheres, né, se destruindo, né, se lançando em relacionamentos que não tem nada para oferecer. O que mais nós vemos nos noticiários, né, mulheres, né, sendo agredidas, sendo violentadas, né, e aceitam e voltam atrás, né, porque tem fome de amor, porque tem necessidade de amor. E porque só buscam esse amor, né, no seu coigual, em homens. Nós vemos jovens, né, e talvez possa ser o seu caso, né, que em busca de aceitação, né, tem se lançado em drogas, tem se lançado em relacionamentos que não tem nada para te acrescentar. Relacionamento que só te leva à destruição, relacionamento que só te fere. Tem se envolvido com coisas, sabe, que tem te levado à destruição, tem te levado a viver num flagelo. Quantas vidas nós vemos aí, jogadas nas ruas, jogadas na sarjeta. Sabe por quê? Porque tem fome de amor. E acabaram buscando saciar essa fome nas drogas, na prostituição. Em tantas coisas, muitos por decepção com os pais, muitos por decepção num relacionamento mesmo, né, conjugal, em namoro, tanta coisa. As pessoas vivem em flagelo, as pessoas vivem se autodestruindo por fome de amor, por necessidade de ser amado, porque essa é uma necessidade, né, que querendo ou não, nós temos. Essa é uma falta que nós temos. Porque nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos nos relacionar com a essência do amor. Existem pessoas lá fora que estão com fome de amor, que estão com fome de Deus. Deus tem nos chamado para resgatar os perdidos e oprimidos. Em Provérbios 24, 11 e 12, fala exatamente isso. Liberta os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estávamos acontecendo. O Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado para alimentar os famintos. Os famintos, alimentos físicos.
os famintos de amor, os que têm fome na alma, os que têm sede na alma. Hoje nós podemos dizer, né, que temos encontrado essa fonte. Quantos aqui podem declarar isso? Que tem encontrado essa fonte, que se sente saciado, né, em amor, que se sente saciado, sabe, até mesmo na fome física, porque nós sabemos que nosso Deus é um Deus da provisão. Quando nós buscamos a Deus, quando Ele nos diz, né, que nós não vamos ter fome, que nós não vamos ter sede, são muitas as promessas do Senhor, muitas as promessas, né, de provisão, muitas as promessas de suprimento, muitas as promessas de Deus, né, que vai nos suprir, que vai nos guardar, que vai cuidar de nós, que vai nos alimentar, que vai nos fortalecer. São muitas as promessas do nosso Deus. E se você não tem desfrutado dessas promessas, se você não tem vivido isso, eu quero te dizer que está disponível para você. E para nós que temos desfrutado de tudo isso, nós somos privilegiados, nós somos bem-aventurados. O Senhor tem nos chamado a compartilhar. O amor que Deus tem colocado dentro de nós, ele não cabe dentro de nós. A palavra de Deus diz que a medida dele é recalcada, é sacudida e é transbordante. E isso não é porque Deus é um Deus que esbanja. Isso não é porque Deus é um Deus que tem para estragar, né? Que gosta de estragar mesmo, gente. Eu esqueci a palavra agora, né? Deus tem, né, para deixar sobejar, para estragar, né? Não é para isso. Isso que sobeja, isso que transborda, tem uma função, tem um fundamento, tem um local certo, tem uma botija certa, vazia, esperando ser cheia, pelo que ele tem transbordado na sua vida e na minha vida. Amém? Nós precisamos despertar, nós fomos chamados, né? Nós que já recebemos dessa fonte, nós somos chamados para transbordar, para levar, para jorrar na vida de outras pessoas, para que nós não venhamos, sabe, nos conformar com esse mundo, como diz a palavra, não achar que é normal passar pelas pessoas, sabe, ver as pessoas morrendo, as pessoas, sabe, se drogando, as pessoas se prostituindo, as pessoas por aí chorando, sendo judiadas, sendo maltratadas, e nós falamos assim, é a escolha, é a escolha. Por quanto tempo nós vivemos nessa escolha? Por falta de conhecimento de Deus, por falta de ter passado por alguém que realmente tenha se importado conosco, que tenha transbordado do amor de Deus para com as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas quando criança, né, eu tinha uma vizinha e que eu observava aquela família. Eu não nasci num lar cristão. Eu vivia numa família, numa casa com muita tribulação, minha família é muito grande, muitos irmãos, minha mãe muito sofrida, abandonada pelo meu pai, né? Então, tinha muitos conflitos. E eu olhava, sabe, com inveja para uma família que tinha lá. Aquela família era cristã, era da Igreja Batista, eu vou falar até de que se tratava. E eu vi eles saindo, todo mundo arrumadinho, nunca me chamaram. Nunca me convidaram, sabe? Eu nunca vi fazer um culto na rua. Eu nunca vi, sabe, sentar, se reunir com as crianças. Vivia numa comunidade, né, num bairro humilde. Gente, isso é muito sério. A palavra de Deus diz, né, que a medida dele é recalcada, é sacudida e transbordante, como eu te falei. E esse transbordar não é para esbanjar. Não é para ser derramado, não é para ser dispensado fora. Nós precisamos levar a sério, nós precisamos entender, nós precisamos, sabe, quando saímos da nossa casa, quando nós vamos em direção hoje, eu sei que todos aqui vivem isso, do nosso carro, porque é assim que eu olhava para aqueles vizinhos, né? Todo mundo cheirosinho, todo mundo arrumadinho, nós precisamos olhar para os nossos lados. Nós precisamos compartilhar. Graças a Deus, né, nós hoje fazemos parte de uma igreja que nos ensina, que às vezes duramente, né, que às vezes insiste. Muitos falam, nossa, mas só fala nisso.
Só fala em números. Não falamos em números, falamos em vidas. Falamos em salvação, falamos em compartilhar aquilo que está transbordando, que está sobrando na sua vida. Talvez você está dispensando, está desperdiçando, não está nem valorizando. Tem pessoas necessitadas do que está sobrando em você. Olhe para os lados, olhe para os seus vizinhos. Eu era criança, mas eu me lembro disso. Não só eu, como os meus irmãos. Eu vim me converter, eu vim achar alguém, sabe, que me chamasse, que me convidasse. Já era adulta. Mas eu via os vizinhos saindo, todo arrumadinho, cheirosinho. Às vezes tinha festa na casa deles para os irmãos. Era festa só para os irmãos. Não faça festa só para os irmãos. Convide um vizinho que não é seu irmão em Cristo ainda. Convide um vizinho, aquele mais simplesinho, aquele mais necessitado. É para esses que o Senhor veio, é esses que o Senhor tem nos chamado a ir, a levar, a compartilhar o amor, a alimentar. Dessa forma nós alimentamos a fome. Às vezes a gente brinca falando de certas situações na célula, né? Ah, quantas histórias a gente tem. Eu sei que tem um irmão aqui que ia na célula só para comer. Né, gostava de ir na célula só para comer, só por causa do lanche. Eu sei desses casos. E quantas vezes a gente olha para isso, né, com desdém, às vezes a gente até brinca. Mas para isso que o Senhor nos chamou. A gente não pode olhar para uma pessoa que está com fome e dar só o alimento espiritual, não. Se nós temos o físico, nós precisamos compartilhar. E isso é dádiva, e isso é bênção. Vamos fazer a diferença nesse mundo. Para isso o Senhor tem nos chamado. Aqui tem uma palavrinha que diz assim, ó, que talvez, vou ler o texto aqui para vocês. Talvez você não saiba, mas lá fora, todos os dias, existem pessoas que estão tirando suas próprias vidas. Famílias destruídas, através de vícios, depressões, amizades supérfluas e interesseiras. As pessoas estão famintas, buscando se saciar do amor, porém não conhece o verdadeiro amor. Às vezes a gente fica chateada, eu fico também, já fiquei muitas vezes, porque as pessoas rejeitam, né? Porque às vezes as pessoas são ríspidas, porque é o meio que elas vivem, porque é do que elas têm se alimentado. Mas elas não sabem, assim como um dia eu não sabia, mas eu tinha fome desse amor. Eu tinha fome de Deus. Hoje nós entendemos, mas ainda existe muitos lá fora que não entendem. Senão Jesus já teria vindo, Jesus já teria voltado para nos buscar. Por isso nós ainda estamos aqui. Supérflua, né? Quer dizer pessoas desnecessárias, amizades desnecessárias, amizades que não acrescentam nada na sua vida. Talvez você aí esteja vivendo isso. Esteja se relacionando com pessoas, sabe, que não vai te acrescentar nada. Pessoas que só têm te levado para o buraco. Pessoas que só têm te levado para o abismo. E eu não quero com isso estar falando mal das pessoas que você está se relacionando. Mas eu quero te dizer que elas estão te dando o que elas têm, mas que não serve nem para elas. Eu quero te dizer que a verdadeira fonte de amor, aquele que verdadeiramente pode te saciar, é Deus. E nós estamos aqui para compartilhar isso contigo. Hoje, talvez por essa tela, à distância somente, mas eu quero te dizer que nós estamos dispostos, sabe, a compartilhar esse amor, a compartilhar, sabe, presencialmente com você. Abra os teus olhos. Veja os frutos, veja a vida que você está vivendo. Veja, sabe, o que essas amizades têm te oferecido. Será que verdadeiramente tudo que eles têm te oferecido, tudo que você tem vivido, tem suprido a sua fome, tem te saciado, tem saciado a sua sede? Ou será que todos os dias, quando você acorda, depois de ter passado uma noite inteira se drogando, com bebidas, com drogas lícitas, com drogas ilícitas? Será que depois de você ter passado a noite inteira se prostituindo em festas, com danças, quando você acorda destruído?
Será que você tem acordado preenchido desse amor ou você acorda vazio? Eu quero te dizer que só em Deus você pode achar esse amor. Ele é a fonte. Você pode buscar em muitos lugares, mas você não vai se encontrar. Ainda é tempo de você se encontrar com aquele que estava na fonte quando encontrou a mulher samaritana e pôde transformar a vida dela. Ele está disposto hoje. Ele está nessa fonte te esperando. Abra o seu coração. Se deixe experimentar desse amor. Quantos de nós experimentamos tantas coisas antes de experimentar dessa fonte, antes de beber dessa água, antes de viver desse amor? Quantas experiências nós tivemos, quantas pessoas nós influenciamos de forma negativa e hoje nós temos tanta dificuldade para influenciar as pessoas no amor de Deus, para influenciar as pessoas a se chegar à verdadeira fonte, a achar a vida. Quantas vezes nós compartilhamos do cigarro, compartilhamos da bebida e tantas coisas mais você compartilhou. Talvez desse carona para as pessoas ir se prostituir, para as pessoas irem, sabe, para os lugares por onde você e Deus sabe que andava. Mas hoje tem dificuldade de dar uma carona para uma pessoa vir para a igreja. Hoje tem dificuldade de andar mais uma milha, de se esforçar para buscar um irmão, uma irmã para trazer para a igreja. Hoje nos achamos fartos, nos achamos cheios. E muitas vezes tão cheios que nos julgamos melhor do que os outros. Nos achamos tão cheios que nos julgamos capazes de julgar os outros, de entender, de interpretar o que vai na mente e no coração da outra pessoa, que está vazia, que está seca, que está clamando pelo alimento que você tem de sobra. Quando eu falo você, tem 3 dedos apontando para mim e eu tenho consciência disso. Por isso eu estou aqui. Amém? Nós somos um povo que não se cala. O mundo vai conhecer o amor de Deus através da sua célula, através do Arena. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer para vocês que há uma fonte inesgotável e que quando você se alimentar dela, você jamais terá fome, você jamais terá sede. E eu quero dizer para você que um dia esteve à beira da fonte, que um dia tu bebeu dessa água e que hoje você declara está com sede. Eu quero te dizer que essa fonte continua jorrando. Cabe a você ir até ela. Cabe a você, sabe, se dobrar e receber e, sabe, se saciar dessa água. Ainda dá tempo. Nós ainda estamos aqui. E para isso nós estamos aqui. Por isso Jesus Cristo ainda não voltou. Amém? Na conclusão, na vida, podemos buscar muitas coisas, podemos lutar para alcançar muitos objetivos, mas nada nos satisfaz como quando buscamos a vontade de Deus. Todo aquele que tem fome de Deus e da sua justiça ficarão satisfeitos. O Senhor se agrada de pessoas que o buscam e tem um desejo genuíno de conhecê-lo melhor. Busque por Jesus e viva uma experiência surpreendente com Ele. Seja saciado por Ele e seja um instrumento para levar essa fonte de vida a todos que estão famintos, a todos que estão quebrantados. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Vocês que estão nos acompanhando à distância, eu quero mais uma vez colocar para vocês o desejo de ter vocês aqui. Não para que tenhamos números, não para que esse lugar simplesmente fique cheio, mas para que você seja cheio, totalmente cheio, sabe, de toda a palavra de Deus. Quando o Senhor nos diz que nós precisamos congregar, é porque há uma necessidade em nós.
Nós precisamos buscar, nós precisamos estar à beira do poço, nós precisamos constantemente, beber dessa água, nós precisamos estar cheio a ponto de transbordar, para não sermos indiferentes por onde nós passamos, para que quando nós nos deparamos com as pessoas sedentas, nós tenhamos algo para dar, nós tenhamos, essa água viva para compartilhar. Você precisa estar cheio, você precisa estar cheio, você precisa estar cheio, você precisa transbordar. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha compartilhar dessa água. Você que já esteve na fonte, você que já tem experimentado desse amor, esse amor não pode parar em você, esse amor não é único e exclusivamente para mim e para você. Nós precisamos compartilhar por onde quer que nós passamos, sem julgamento, mas com graça, assim como nós fomos, encontrados. Foi pela graça que o Senhor Jesus nos encontrou, foi pela graça que o Senhor nos resgatou, não foi por merecimento. Nós éramos tão pecadores, nós somos tão pecadores, somos tão falhos como tantos outros que ainda não tiveram o privilégio de se deparar com essa fonte. E o Senhor quer jorrar através da minha e da sua vida. Em nome de Jesus, se disponha, abre os teus lábios agora, começa a orar, começa a se colocar diante do Senhor e pedir para Ele que Ele derrame sobre você, que você venha transbordar, que você não venha reter, que você não venha conter esse amor, que você não venha conter esse alimento, que você não venha conter essa justiça somente para a sua vida, que você consiga olhar para os lados, que você consiga olhar para o miserável, para o faminto, e se ver como alguém que tem o poder, que tem o alimento em suas mãos, em sua posse para compartilhar. Há estudos que comprovam que a Bíblia é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Muitos têm acesso a essa palavra. Muitos já têm posse dessa palavra, mas não têm se alimentado dela, mas não têm feito uso dela. Eu quero te dizer, se você tem uma Bíblia na sua casa, não importa se você já é alguém convertido, não importa se você, está ouvindo hoje pela primeira vez, não importa quem você seja, eu quero te dizer que se você tem uma Bíblia na sua casa, essa Bíblia tem palavra de vida, essas palavras têm poder de te alimentar, de te sustentar, de te levantar, de te curar, de te libertar. Faça uso dela. A Bíblia não é algo para ornamentar, para enfeitar a sua casa. A Bíblia é alimento que pode te sustentar. A Bíblia tem palavras que têm poder de quebrar os grilhões que te aprisionam, na enfermidade, nos vícios, nessa dependência de amor que te faz se rastejar, que te faz se humilhar, que te faz viver, misérias, viver, debaixo de jugo, debaixo de dor. O Senhor tem amor para você, amor que te exalta, amor que te engrandece, amor que te fortalece, amor que te supre, amor que te valoriza. Em nome de Jesus, receba desse amor, entenda esse amor. Em nome de Jesus, faça uso da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se alimente dessa palavra. Ela é fonte de alimento para o seu espírito, que também fortalece o seu corpo em todas as áreas. No momento de ansiedade, em vez de comer, vá orar, vá ler a palavra, peça para que Ele te fortaleça, peça para que Ele te sustente. A palavra de Deus você pode comer sem moderação, ela não vai te engordar e vai te fortalecer, vai te fazer uma pessoa sarada, vai te fazer uma pessoa, a qual você vai ter para transbordar. Em nome de Jesus, muda a sua mentalidade. Em nome de Jesus, Deus tem nos chamado para ser uma igreja que faz a diferença nos seus vizinhos, na faculdade, na escola, no seu trabalho, onde quer que você passe. Você não está ali como melhor, você está ali como fonte. Em nome de Jesus, deixa jorrar o amor,
Deixa jorrar a presença de Deus. Deixa jorrar o alimento da sua vida. Em nome de Jesus. Deus tem chamado essa igreja para alimentar os famintos, para saciar a sede dos sedentos. Em nome de Jesus, se disponha nessa noite. Em nome de Jesus, muda o seu ponto de vista, muda o seu posicionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos prosseguir na nossa busca por Jesus, que é a fonte viva de experiência surpreendente. Com Ele seja saciado e por Ele que você seja um instrumento para mudar vidas, para fazer a diferença, para alimentar multidões. Em nome de Jesus, o Senhor quer usar você para multiplicar pães e peixes e para saciar a fome da multidão. Não dispense aqueles que te rodeiam com fome. Em nome de Jesus. Amém.